aí fica a pergunta, como é que a gente pode preparar novos diáconos para servir a igreja local? Acho que você já deu algumas dicas. Primeiro vai ter um treinamento Sim, em julho, né? em julho. Depois eu E venho do meu jabá. Assim, Daniel, lembra que eu estava falando agora, né? Eu Aham, falei agora a parte de auxiliares, né? uhum, Lembra que a gente estava falando sobre identificar os membros para que possam ser os uhum, nomes indicados? uhum, Nós, da Junta Diaconal aqui da Igreja Presbiteriana de Campinas, a gente tem assim, olha, a gente conversa sempre, podemos indicar tal pessoa? Podemos indicar tal pessoa? Porque a gente entende que a gente faz aquele checklist, digamos aham, assim, né? De saber como é que a pessoa é, o tratamento da aham, pessoa sobre a comunidade. Aquela pessoa poderia ser um diácono? Pode. Opa, vamos levar o nome dessa pessoa para o uhum, conselho, para que ela possa ser um auxiliar a diácono, para uhum, que no futuro venha uma eleição, para que ela possa ser eleita, né? Então, isso já é uhum, um ponto-chave, porque eu vou pegar o Daniel, vou falar assim, ó, você vai concorrer a diácono, entendeu? Para poder... Não, não é. A pessoa precisa entender, né? uhum, Então, ela precisa ser capacitada. Depois disso, de ela entender o que é ser o diaconato, a gente precisa capacitar. Aí que uhum, vem os cursos, né? é, Por sinal, dia 23 de julho, nós teremos aqui na nossa igreja um curso, né, uhum, que vai envolver sobre o bom atendimento, né, aham, na igreja. Ele diz tanto a parte, um atendimento com segurança, aham, né? Então, é sobre como atender, como identificar uma pessoa que esteja necessitando de ajuda, uhum, medidas de segurança dentro do templo, uhum, medidas de evacuação, incêndio, que isso capacita o diácono. aham, Lembra que no começo que eu falei também que o diácono ele era responsável não só por arrumar os bancos, mas era segurança dos membros da aham. igreja? Então tá, nesse curso a gente vai estar ensinando tudo isso. Em muitas comunidades, a gente tem diáconos que ensinam a palavra de Deus a outras pessoas, né? A gente falou muito sobre o diácono fazer coisas, mas existem muitos diáconos também que são capacitados para o ensino, que discipulam outras pessoas, dão aula na escola dominical e em alguns casos, até pregam, Sim. né? Mas nem todos possuem esse chamado. Mas fica a pergunta, como é que você enxerga a importância dos diáconos no envolvimento do ensino das escrituras dentro da comunidade? Mesmo aqueles que não pregam ou dão aulas, como é que eles podem ser um instrumento para ensinar o povo de Deus a crescer na palavra e no serviço? Tem diácono que gosta de falar pelos cotovelos, né? Eu sou um deles, né? Tem diácono que gosta de falar e que gosta de ensinar. Uhum, Mas eu entendo que tem diácono que também não gosta de falar. uhum, E eu acredito que esses diáconos, eles ensinam pelo exemplo, né? Pelo exemplo de vida, pelo exemplo da pessoa tratar a família, pelo exemplo que ele é dentro da igreja, pelo exemplo que ele dá para outras pessoas. Quer exemplo, coisa melhor do que o próprio exemplo para ensinar uma pessoa? Nós, quando criança, a gente sempre olhava o que os nossos pais faziam como exemplo para a gente poder fazer, uhum, né? Então, assim, eu acredito que o diácono, que quando ele tem vocação, né, que nem você mesmo disse, uhum, vocação para poder ensinar, e ele gosta de ensinar, poxa, perfeito, é uhum. legal, né? É o apoio ao presbítero, é o apoio ao Sim. pastor, o diácono está ensinando. Mas o diácono que não tem essa vocação, o exemplo dele é o melhor ensinamento. Uhum. E eu vou falar a verdade para você, tem diácono que, pelo exemplo, ensina mais do que o próprio diácono, que fala É, muito, é, entendeu? Então, assim, eu acredito que o exemplo seja ali o melhor ensinamento. é. Na nossa igreja a gente tem um diácono já emérito, e o seu Adiel e a dona Cleide, que eles chegam lá, deve ter os seus 80 anos, e eles chegam, põem um crachazinho mais cedo tal lá. Eles exercem o diaconato, mas não foram mais eleitos pela igreja, já estão emérito. No caso, ela auxilia ele, né? E é interessante porque eles
constantemente ligam para os membros da igreja para falar assim, olha, eu orei por você, estou orando por você, como é que está a sua família? Ela é uma mulher, quem é membro da Shalom vai entender isso. Eles não esquecem um aniversário de nenhum membro da igreja. Então, são pessoas que estão ensinando o cristianismo na prática, no amor. Né? É uma outra área aí para quem também não tem chamado pro ministério da palavra, do ensino, né? Mas é o exemplo. É o exemplo. Né? Por exemplo, um diácono mais novo vê ele fazer tudo isso, e isso é o exemplo, entendeu? E é interessante porque durante a pandemia que ficou todo mundo recluso, a igreja foi dar suporte para eles. Ligaram, levaram coisas, levaram ao mercado, levaram um monte de coisa. Então, assim, foi uma troca. Eles serviram a igreja por muito tempo e quando eles precisaram, a igreja também foi atendê-los. Isso é o que eu falo que é uma troca de amor, né? É uma troca. Ele dá o amor e quando ele mais precisou, ele recebeu o amor. Exato.